a primeira vez aqui no sindicato, trazido pelo meu pai. Meu pai era um homem de associativismo, né? Sim. Pantaneiro, ele era um termo pejorativo, Sim, né? sim. O gado Pantanal é mais pantaneiro, barato, né? O gado é mais barato, música né? boa. Então, a vaca velha pantaneira que come capim mimoso no Pantanal, Olha só. vive até 12 anos, é engordada lá no... Estamos aqui com mais um podcast alusivo aos 75 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, com o nosso grande amigo aqui, pantaneiro, Leonardo de Barros. Leonardo, é uma satisfação recebê-lo aqui, pela história da vossa família, pela história de toda a contribuição que vocês têm com a pecuária, e a gente conversar um pouco sobre esse nosso mundo do agro, o mundo do que está acontecendo. Seja bem-vindo. O prazer é meu, nós somos amigos, né? Há muitos anos. Nossos pais foram amigos, né? Nossas Exatamente. famílias se entrelaçam, né? Uma história comum. E com muita satisfação, né? De ver você à frente do sindicato. Tenho acompanhado os seus cafés da manhã, com bastante sucesso, né? Então é um prazer estar aqui. Que bom, Leonardo. Vamos lembrar um pouco daquela época, seu pai tinha aqui um cargo na diretoria, trabalhou sempre contribuindo, né? E a gente, eu lembro muito, porque o doutor Abílio sempre estava atuando no setor, mostrando os caminhos que a pecuária pantaneira, né, que é a vossa grande vertente, né, ia trilhar naqueles anos, né? Então, como é que você lembra disso, Leonardo, da tua vivência com o sindicato, como é que você se aproximou aqui? E vamos lembrar um pouco daquele tempo. Eu me lembro com grande prazer, né? Eu me lembro da minha juventude. Eu fui vir a primeira vez aqui no sindicato, trazido pelo meu pai. Meu pai era um homem de associativismo, né? Sim. Ele sempre entendeu e sempre acreditou que o único caminho para o agronegócio brasileiro era o associativismo. E ele dedicou a vida dele toda a esse setor, né? Trabalhando. E aqui no sindicato, principalmente, ele tinha um carinho enorme pelo sindicato. Foi aqui que ele começou a escrever uma revistinha Exatamente. do sindicato aqui. E daí por diante ele virou escritor. Então, foi um caminho de duas mãos, né? Certo, certo. Foi muito legal. Pela necessidade de falar sobre as agruras e sobre as coisas do agronegócio, da pecuária brasileira, nasceu o escritor Abílio Leite Barros. Exatamente. E aí foi uma grata contribuição que ele deu com alguns livros, né? Eu lembro que alguns eu peguei aqui e levei para o meu pai, né? Falei, ó, o doutor Abílio mandou, pai, para o senhor assim, assim, assim. Falou, oh, vamos ler e tal. E foi muito bacana essa época. Disso tudo, Leonardo, o tempo passou e vocês entraram na pecuária orgânica, no boi do Pantanal, no boi orgânico, que também foi vamos dizer assim, um grande caminho e um grande nicho de mercado que vocês estão atuando até hoje, né? Como é que foi essa transição daquela pecuária pantaneira que vinha dos vossos avós lá de trás, da família lá atrás, chegando no boi orgânico, chegando no boi pantaneiro, no boi, vamos dizer assim, bem acabado, num boi moderno, num boi que atende ao mercado que você está atuando hoje? Bom, o Pantanal, como a pecuária em geral brasileira, ela sofreu um choque de tecnologia inigualável nos últimos 10, 15 anos, vamos dizer assim, né? O Pantanal não foi diferente, né? Uhum. E o Pantanal se adequou com tecnologias apropriadas àquela região, né? Guardando todas as questões relacionadas à questão ambiental. Ainda temos alguns gargalos na questão social, né? Mas você vê hoje
você acompanhou, né? Sim, Você sim. conheceu o gado pantaneiro, ele era um termo pejorativo, Sim, né? sim. Oh, o gado Pantanal é mais pantaneiro barato, é o mais gado é mais barato, barato, a música é mais né? barata. Então, houve uma revolução da questão nutricional, Aham, né? Com implantação de gramíneas, eu estou dizendo de braquiárias, né? aham. Como bancos de proteínas, numa quantidade específica, determinada pela legislação. Nós sofremos um impacto da questão de ganho genético absurdo, com IATF, inseminação. Então, Isso hoje, deu um impulso enorme, impulso né? enorme, né? Aham. Então, hoje você tem um Pantanal absolutamente moderno, tecnológico, sem esquecer as tradições, que são aquela forma de produzir que historicamente mostrou que é possível você produzir com intensidade, mas guardando o meio ambiente, guardando a cultura do homem pantaneiro. A carne certificada do Pantanal, a orgânica e a sustentável, está dentro desse escopo, né? Ela não está fora disso, ela é Aham. absolutamente o resultado disso tudo, né? Ela vem de encontro, né, Leonardo, ao que o mercado internacional, alguns nichos de mercados querem, né, que é uma carne, vamos dizer assim, organicamente feita, vamos dizer assim, livres, né, de algumas situações que tem aqui no Planalto e que atende uma questão de preço também, quer dizer, você consegue um plus ou uma condição melhor de preço, né? Como é que funciona esse mercado hoje? É importante dizer, Monreal, assim, que a carne brasileira é uma carne pura, né? Eu estou Aham. dizendo da carne Sim. convencional, Aham. né? Da Quer carne dizer, do nosso mas varejo, no do nosso mercado, do varejo do dia a mercado é dia. uma boa carne, uma carne que cumpre as questões de segurança alimentar. Uhum. Nós trabalhamos com um nicho de mercado que quer um alimento, além da questão da salubridade, ele quer um alimento extremamente puro. Uhum. Então, nós não usamos nenhum tipo de produto químico, nem no solo e nem nos animais. Então, Certo. isso atende a esse nicho de mercado, né? Correto. Quer dizer, então nós estamos enquadrados aí nesse nicho. Paralelo a isso, e não menos importante, né, todas as vezes que você trabalha com nicho de mercado, você não pode deixar de lado a qualidade do produto. Uhum. Em nenhum aspecto, né? Quer dizer, então, a qualidade, e eu estou falando de um produto com maciez, com suculência, com a cobertura de gordura exata, né? Então, Aham. hoje a gente abate animais, nós estamos abatendo, pelo menos na marca Biocarnes, a gente abate fêmeas hoje até 24 meses, Olha que com beleza. 2, 3 milímetros de gordura periférica, Completamente acabada. 80, 90% já com cruzamento Braford, Aham. né? Às vezes inseminação vaca Nelore com Hereford e repasse com touro Braford. Certo. Então é uma qualidade de carne bastante alta, vamos dizer assim, e com padronização, né? Todas Isso é as, muito importante. né, escala correta e padronização, Aham. né? E aí nós temos a cereja do bolo, né, que é a certificação e a origem Pantanal. Porque Certo. hoje a gente precisa começar a falar em terroir de carne, sabe? Sabor específico, Sabor né? específico que aquelas gramíneas e aquela forma de produzir leva para o produto, né? Então, se você quer agregar valor ao seu produto, todas essas questões têm que estar inseridas no produto, né? Exatamente. E porque eu vejo muito questionamento, Leonardo, com relação a maciez versus sabor. Porque muito o pessoal fala, pô, a carne está macia, mas não tem sabor, né? Tem muito isso, né? Hoje. Assim, Tem. o brasileiro ainda não, vamos dizer, quem está mais ligado ao setor ainda discute bastante isso, mas agora que o brasileiro está acordando para
essa avaliação que muitas vezes o cara fala, eu quero uma carne que tem sabor. Pô, mas essa carne é mole, mas a carne é dura, né? Então, esse aspecto todo também tá evoluindo, né? Nós ainda, porque assim, nós passamos de um extremo a outro, né? Nós comíamos vaca velha, engordada de qualquer jeito, né? Eu estou falando do mercado interno aqui, mercado interno, ou então boi, né? De 5 anos, né? Engordado a pasto e tal. Naquela época a gente ainda capava boi, que dava uma maciez e um acabamentozinho melhor, qualidade da carne melhor. Aí passamos a bater um animal de 24 meses, né? Cruzado e já usando dentro da nutrição bastante grão. Né? Quer dizer, então a mudança do gosto da carne foi abrupta. Exatamente. Né? Então, eu acho que existe o caminho para todos os gostos. Entendeu? Eu vou te contar uma história que eu já te contei. Vai lá. Um pantaneiro velho, numa festa de 25 de janeiro, São Sebastião, lá na rancharia, meu pai falou, nós éramos os festeiros, meu pai falou, aparta aí umas novilhinhas gordas, vamos, porque aí mata todo dia 1, 2 novilhas, baile, aquele troço, corrida de cavalo, jogo de baralho. Aí eu falei, pai, tá no jeito. Ele falou, pode carnear primeiro aí, mas leva o Estácio, velho, para escolher. Estácio velho era um pantaneiro velho, meio que criou a gente lá e tal. Certo. Aí subi no mangueiro, por acaso, cara, tinha uma vaca velha, ventena, que estava no meio dessa meia dúzia de novilhas. O velho Estácio falou, mata essa vaca aí, meu filho. Eu falei, uai, seu Estácio, partei as novilhas gordas. Ele falou, mas essa vaca aí é melhor. Então, esse é o gosto do pantaneiro, né? O pantaneiro come gado de gordura amarela, gado adulto, que tem gosto, aquele gosto forte, né? Isso também ocorre na Europa, Leonardo? Você que visitou muito a Europa, não tem também essa história por lá? Cara, aconteceu com minha irmã, morava na Alemanha, né? Ficou lá, se casou com um alemão e tal, tem uma história toda na Europa. E numa dessas visitas que eu fui ver ela, encontro um açougue escrito Repical. Falei, que diabo é Repical? Entrei lá, tinha um alemãozão grandão. Aí perguntei para ele em inglês lá e tal, aí ele falou assim, não, eu vou te mostrar o que é. Me levou dentro da câmara fria dele, tinha uma carcaça de mais ou menos 300 quilos, um animalzão velho, sabe? Aí ele falou, isso aqui é um Fleckville de 10 anos, é um cimental de 10 anos. Olha eu só. Falei, mas que diabo? Ele falou, pois é, esse animal comeu pasto. Entendeu? Então a carne dele é diferente, é mais acentuado o sabor e tal. Olha Esse só. era o Repical. Voltei com o Paulo Machado, ele tem aquele Food Safari, ele leva a gente, até recomendo, viu, Morrel? Opa, legal. E fazer uma viagem com o Food Safari do Paulo Machado, nosso chefe de cozinha do Pantaneiro aqui. E ele nos levou para Barcelona, ali para a região de Barcelona. E aí um dia ele me falou, Leonardo, eu vou fazer um agrado para você, vou te levar num lugar para comer carne. E ele leva, mostra forma de preparo de comida. É um troço muito bonito, muito bacana e assim, bastante educativo do ponto de vista histórico e culinário, cultural. Cheguei lá, cara. O troço chamava Vaca Verra. Eu falei, olha o Estácio velho de novo aqui. A sabedoria dele está lá no mesmo lugar. Então, tem esse negócio. Nós estamos fazendo a vaca velha pantaneira que come capim mimoso no Pantanal, vive até 12 anos, é engordada lá nos brejos pantaneiros, e de lá a gente traz e dá uma maturada nela no sistema dry age. Eu tenho aí, depois eu vou te mandar uma caixinha para você provar. Legal, muito bom, Leonardo. Seguindo nesse caminho, Leonardo, o Pantanal, como todos os biomas, foram e são até hoje muitas vezes criticados e o produtor que está lá dentro muitas vezes não é entendido, né? Passando
no nosso caso aqui no Mato Grosso do Sul, como a maioria do bioma está aqui, mais aqui do que no Mato Grosso, percentualmente, né? O governo do estado teve algumas atitudes e algumas, vamos dizer assim, incursões de fazer a lei do Pantanal, de colocar o Pantanal de uma maneira moderna, né, de uma maneira ambientalmente correta, né, e lançou o PSA, né, que é o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Como é que é essa história? Eu sei que você já foi um dos primeiros, um dos pioneiros, como vocês sempre tiveram aí à frente das situações que o produtor precisa, né? Como é que você vê essa questão do PCA do Pantanal e os produtores aderirem a ele também? Eu vou dar uma retrocedida, se você me permite. Claro. Eu acho que nós temos que lembrar do Reinaldo Azambuja. Ótimo. Que começou essa caminhada de valorização da pecuária pantaneira, porque foi ela que historicamente preservou o bioma. Ela é a responsável pelo Pantanal ser o que é hoje. A pecuária... 200 anos, né? Mais de 200 anos, mas é a pecuária e o homem pantaneiro e os processos produtivos que historicamente se mostraram amigáveis ao meio ambiente. Tá? Então o Reinaldo foi lá e deu um incentivo fiscal de ICMS para a pecuária sustentável do Pantanal. Foi no governo dele. Foi o primeiro. Foi o primeiro passo que realmente disse, olha, sociedade, nós precisamos valorizar este tipo de produção, nós precisamos valorizar esta gente que, além de produzir uma carne de qualidade, presta um serviço ambiental para a nação e para o mundo. De preservação, né? Então, foi a primeira vez que realmente o dinheiro chegou, né? Aí depois disso, com o Riedel, né, e o Riedel sempre foi um entusiasta dessa situação, né, ele criou uma coisa absolutamente revolucionária. Ele criou uma política pública de país nórdico no Mato Grosso do Sul, entendeu? Ele criou um fundo, o qual remunera o produtor rural que preserva o Pantanal. De forma tecnológica. Tanto é que o formato até hoje não foi contestado por ninguém. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, pelo contrário. Todo mundo está vendo que existe ali uma vontade. E existe uma realidade de preservação. Exatamente. Entendeu? Eu já recebi o meu. Entendeu? Então é importante a gente olhar para isso com muita seriedade, sabe, Monreal? Porque essa é uma realidade que precisa ser amplificada. Sem dúvida. Tá? Eu conheço muito minha gente. Eu sou pantaneiro, criado lá, meu umbigo está enterrado lá, e eu conheço minha gente. Nós somos muito desconfiados. Exato. Tem esse lado, né? Nós temos esse lado, até existe razão para isso. Claro. Né? Nós tomamos bordoada demais no passado. E nó também, nó cego, tomava, né? O produtor fica... Peraí, o que esses caras querem? Porque todas as vezes que nós abrimos as porteiras das nossas propriedades, com carinho, com amor, nós recebemos de volta coisas não agradáveis do ponto de vista da realidade. Tá? Não foram críticas construtivas, foram críticas querendo nos tirar daquele lugar, entendeu? Então, quando surgiu o PSA, que é um programa absolutamente transparente, né? Ele usa tecnologia para avaliar se realmente você cumpre aqueles preceitos que te dão o direito de acessar um dinheiro que está depositado no fundo. Então, eu acho que isto deve se ampliar, né? Quer dizer, meus colegas pantaneiros vão entrar em massa nisso, eu tenho certeza, entendeu? Porque ele veio para dizer assim, olha, você está recebendo porque você está fazendo
a mais pela sociedade brasileira e pelo mundo. Exatamente. Quer dizer, É o que muitas das vezes a sociedade não conhece, né, Leonardo? Ou não está consciente do que está sendo feito, né? porque existe, Morreal, muito discurso, né? Aham, O que aham. eles chamam hoje Narrativa, das né? As nas famosas narrativas. narrativas. Então, ambientalista tem demais no mundo, É. e a maioria de narrativa. Então, quando o governo do estado criou esse fundo, até eu estava no último Pantanal Tech, teve uma reunião lá, né? Aham. Tinham várias representantes de ONGs, que são nossos colegas, que nós precisamos trazer eles para dentro da realidade da pecuária pantaneira e da pecuária em geral. Uhum. E eu fiz uma fala e, e eu quero repetir ela aqui. Está na hora dessas organizações não governamentais aportarem os recursos nesse fundo. Quem está olhando para o Pantanal, que quer realmente preservar o Pantanal, nós temos um fundo onde o dinheiro vai na veia da preservação e Exatamente. não no discurso. Uhum. Então, eu gostaria É o muito. dinheiro limpo que eles têm na A mão. FamaSul já aportou. A FamaSul Legal. aportou. Então, Legal. eu precisava dessas organizações não governamentais, nossos amigos das ONGs, aportem o dinheiro no fundo, porque o fundo vai na veia da preservação. Exatamente. É para quem está ali, né? Para quem está tomando Vai conta. preservando de verdade. Exatamente. E assim, tudo isso passa por uma conscientização. Eu acho que o teu pioneirismo, mais uma vez, de você ser um dos primeiros que está adotando e vamos dizer, se credenciando a receber o programa, isso mostra cada vez mais, porque você tem uma noção de produtividade, vamos dizer assim, de consciência do que é o negócio. Então, eu acho que mais uma liderança que mostra que o programa vai dar certo, está dando certo, e que todo mundo tem que entender e aderir, né? Porque o pantaneiro, como não é só do pantaneiro, o do Planalto também é desconfiado. Ele também tem medo. Porque eu quero falar, pô, o que esses caras vêm botar aqui, né? E muitas das vezes, como já aconteceu em outras situações, foi mal interpretado ou recebeu algumas coisas não tão legais, né? Mas, enfim, seguindo, Leonardo, nosso bate-papo, eu quero te perguntar o seguinte: o ciclo da pecuária, nós vivemos, a gente sabe disso, aquela história do preço do boi. Quando o boi sobe, quem paga a conta é o invernista. E quando o boi abaixa, quem paga a conta é o criador, que a arroba está baixa, a primeira coisa que ele faz é matar a vaca para poder pagar as contas. E nós temos uma perspectiva de um ciclo um pouco melhor esse ano, em função do abate de fêmeas que vem vindo já há alguns anos, e a diminuição da oferta de bezerros, né? Concomitante a isso, nós temos a indústria, que quando sobe muito o preço da arroba, aperta a margem da indústria. Então a indústria fica também apertada. Como é que você vê isso hoje, com a concentração de frigoríficos que a gente tem, e a oportunidade do produtor ganhar um pouco dentro desse aspecto? Vou lembrar uma palestra que eu vi aqui dentro do sindicato. O sindicato tem história, né, Morreal? Isso aí. E foi um troço que me marcou muito, cara, porque eu vim aqui, veio um cidadão, eu não vou lembrar o nome do cara, mas era uma dessas figuras exponenciais aí. Ele falou que tem mais de 25 anos isso, falou quando o Brasil chegar num percentual perto de 30% da produção sendo exportada, nós vamos ter um valor, nós vamos ter a carne como uma commodity internacional. Que vai segurar o valor. A precificação vai ficar muito, muito próxima de todos os mercados produtores de carne. Como é o soja, vamos dizer assim. Tá? Não aconteceu. Exatamente. Né? Ele estava errado, ou então o percentual dele não estava certo, né? Entendeu? Então, por que eu estou falando disso, né? A nossa carne, a
apesar da gente estar já perto desse percentual, ainda é a carne mais barata do mundo. Exatamente. Né? É a mais depreciada, né? É a mais barata do mundo. Exatamente. Tá? Porque nós conseguimos ter um processo produtivo mais barato do que nossos concorrentes. Entendeu? Então, e o mercado é inexorável, cara. É oferta e demanda. Ele é o que é, né? Não tem, Ele é o que é. Não tem adianta a indústria, pecuária. Ele é o que é. Quem manda no mercado é o consumidor. Exato. Né? Entendeu? Então, nós temos que olhar com muito carinho para o nosso consumidor interno brasileiro. É claro que a China é importante, ela criou o boi China, que é um boi inteiro, com pouca gordura, uma qualidade de carne que para a gente aqui não é tão apreciada, né? Não é uma boa carne do ponto de vista sensorial, mas é um grande mercado, nós temos que cuidar dele, né? E tem o resto da Ásia e tudo, mas eu quero voltar para o mercado interno brasileiro. Né? Quer dizer, nós temos um dos maiores mercados consumidores de carne do mundo. Do mundo. Né? E a gente teve uma grande reviravolta da questão da alimentação quando o setor americano acaba de inverter aquela pirâmide. Inverter aquela pirâmide absurda. Eu passei minha juventude e já entrando na velhice, ouvindo que carne era cancerígena, que carne fazia mal. Aí agora, então, eu acho que as nossas associações, no real, sindicatos, FamaSul, Acrisul, nós precisamos fazer um grande movimento sem dúvida de marketing dos nossos produtos de proteína animal, entendeu? E para acelerar esse consumo interno, né? Quer dizer, então tem um, vamos dizer assim, uma margem muito grande para crescer, né, Leonardo? Muito grande, muito grande. E o brasileiro aprecia a carne, né? Quando ele pode, ele faz um churrasco, ele, né? Não, e essa questão do tudo é nicho de mercado. Hoje, na minha cabeça, tudo é nicho de mercado. O cara que está lá no Nordeste, que quer comer um produto barato, mas ele tem que ser barato e bom, para ele comer bastante, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que eu não vejo depreciação da arroba num período de médio prazo. Não vejo. Não tem porque como. Não como. Nós vamos parar de exportar sendo o produto mais barato do mundo? Exatamente. E assim, nós vivemos uma situação que é única na história da produção de carne mundial, que os rebanhos da Austrália e dos Estados Unidos estão no momento de baixa, né? Os rebanhos estão evoluindo, né? Os rebanhos estão diminuindo a produção. Estoque baixo. Estoque baixo, né? Então, a carne brasileira tem uma oportunidade de ouro aí também para poder cada vez mais se solidificar, vamos dizer assim, se posicionar bem nesse mercado mundial. Eu acho que esse olhar para o mercado interno é extremamente importante, né? Quer dizer, a gente surfar essa onda, né? Dessa pirâmide que você acabou de citar. Exatamente. Surfar essa onda de forma positiva. São os paradigmas que são quebrados, Leonardo. Isso aconteceu com o ovo também, né? Lá atrás, o pessoal falava, pô, quem come ovo está correndo risco, vai aumentar o seu colesterol, você vai ter um infarto e taralá. E nada disso se confirmou, né? Hoje o ovo faz parte da alimentação diária, a pessoa quando pode, ele come, porque sabe que tranquilo ali pode comer e não vai ter problema, né? Não, é verdade, isso é a pura verdade, sabe? Exatamente. E aí, Leonardo, a gente, seguindo o nosso bate-papo aqui, a gente fala também, como nós conversamos aqui anteriormente, sobre a sucessão, sobre o futuro, né? A gente, comentei contigo um pouco do que a gente pensa aqui do sindicato, do futuro da instituição, mas eu queria falar um pouco sobre a sucessão familiar, né? Como é que você vê isso? Muitas famílias, né? A pecuária traz essa tradição. O patriarca vai
e ele demora muito para passar o bastão. Muitas vezes ele passa o bastão no leito de morte, né? Enfim, é muito atrasado essa preocupação da passagem, de trazer essa nova geração. Quando ele vai passar o bastão, um já é médico, o outro já tem a empresa dele, o outro ninguém quer aquilo lá. Ele olha e fala, pô, agora... ontem a gente estava conversando com o Pérsia, ele contou uma história aqui que um pai, fazendo a divisão das fazendas, ligou para o filho em São Paulo e falou, essa fazenda aqui é sua, sim, sim. O filho falou, pode vender que eu não quero, pai, põe o dinheiro na minha conta. Então, assim, como é que você vê isso? Como é que você trabalhou isso na tua família? E como é que você vê isso no Mato Grosso do Sul como um todo, como para o produtor rural brasileiro, vamos dizer? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque envolve sentimento, né? Envolve racionalidade e envolve planejamento. Exatamente. Quer dizer, então, e envolve também um olhar para cada sucessor do ponto de vista das habilidades, né? Certo. Entendeu? Porque, assim, eu vejo hoje a sucessão familiar diminuindo os módulos pecuários, principalmente, eu estou falando aqui em pecuária. Certo. Né? E essa diminuição, talvez ela achate a capacidade de prosperar dessas famílias. De crescer, então, né? Porque vai dividindo. Crescer, vai dividindo. Vai enfraquecendo. E vai enfraquecendo, né? Quer dizer, então, um bom caminho é uma preparação para tocar o negócio como empresa. Né? Quer dizer, reúne, né, aqueles sucessores que querem participar da administração, né? E aí tem um olhar absolutamente profissional para ver a questão de competência, de habilidade. Se não houver esta pessoa dentro do seio familiar, contrata. E esses sucessores ficam como conselheiros, diretores. Eu acho que esse é o melhor caminho hoje. Exatamente. Que eu enxergo. Exatamente. Entendeu? É transformar esse núcleo de propriedade rural em empresa, né? E trazer esses sucessores para uma ideia de que aquilo é uma empresa, deve ser tocada de forma profissional. Se ela der lucro, reparte o lucro. Exatamente. Se ela não der o lucro, enfim, né? É um jogo, né? Eu falo assim, que é uma coisa que vem de dentro, né? Por exemplo, com certeza isso aconteceu com você, mas eu morava em Mirandópolis, né? E minha vida era ir para a escola de manhã e à tarde ir para o sítio dos amigos meus de bicicleta. A gente ia lá montar cavalo, pescar, passava o dia, porque Mirandópolis era uma agrovila pequena. E eu comecei a gostar disso, de criança. Aí eu ia para a fazenda com meu pai, eu queria montar cavalo. Então eu comecei a gostar do campo por causa do cavalo. Foi um atrativo que me... E até hoje eu adoro montar a cavalo. Para mim é uma higiene mental assim, uma cavalgada de 1 hora, uma andada de 1 hora, para mim é uma higiene mental fantástica. Eu amo, né? Adoro. Então, mas isso vem de dentro, né? Eu trago isso de dentro. Pô, eu fico lá na minha propriedade, eu fico 3, 5, 8 dias lá, trabalho e aí vem para cá, quero voltar. Então, assim, não consigo explicar isso para ninguém, sabe? Assim, é um negócio que vem de dentro, que meus filhos tiveram contato, mas não aconteceu a mesma coisa. Aí vai questão de cultura e de cada um. Eu também não impus nenhuma, cada um teve a sua formação. Mas, enfim, é uma coisa interessante isso, você ter o contato, e aí você pega uma pessoa que, às vezes, ele foi na fazenda do tio, do parente, e começou a gostar daquilo, e está ali, entendeu? É uma coisa que vem de dentro, né? Eu acho que um bom caminho, sabe, e você está fazendo isso com excelência, é trazer as novas gerações aqui para dentro do sindicato. Exatamente. Trazer os filhos de associados. Exatamente. Você tem feito muitos cursos aqui. Né? Eu acho que trazer o filho de associado para curso de gestão, curso de nutrição animal, de drone.
eu tenho um filho que gosta de drone, eu tenho uma filha que gosta de marketing. Quer dizer, então são coisas que eu acho que você tem feito isso, Monreal, e passa muito por isso, né? Dessa nova geração entender o associativismo e aprender aqui dentro. Exatamente. Porque, às vezes, aprender a gostar da instituição, gostar né? dessa situação. Exatamente. Eu me lembro, Leonardo, por exemplo, aqui no sindicato, eu trabalhava no Estado, na Empaer, né? Estou ficando já velho, né? Estou falando de quase 40 anos atrás. Mas eu comecei a conviver aqui no sindicato com os produtores de leite, que na época era o Denis Vilela e tal, e só tinha uma captadora, vamos falar assim, um comprador de leite no estado, que era o Laticínio Santa Maria. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. E aí eu comecei a conviver, vim aqui no sindicato, o Denis falou, nós temos que fundar por isso que eu lembrei disso, você falou do associativismo, né? Nós temos que fundar, cada município tem uma associação dos produtores de leite para fazer greve, para não entregar, para ver se o preço sobe. E assim fizemos, abrimos lá em Terenos, abrimos aqui em Bandeirantes, aqui em Campo Grande já tinha, em várias cidades na época, né? O produtor tentar. E foi aí que eu comecei a conviver com o sindicato aqui também, ver, e a gostar daqui também, da casa, gostar das pessoas que estão aqui e tal, e das palestras, né? Na época também o Zeito, tantos outros, seu pai, né? E aí você começa a gostar também do setor como um ponto de apoio, um ponto de conhecimento, de diálogo, né? De conversa, né? E a nossa história, né, meu irmão? Essa nova geração precisa entender quem foi Toninho de Moraes. Exatamente. O que esse cara fez por esse sindicato, né? Quer dizer, e essa convivência aqui, e tantos outros ex-presidentes. Citei o Toninho porque veio na minha cabeça. É lógico, mas tem Kennedy Coelho, tem Dr. Hélio Coelho, Dr. Hélio, enfim, tantos outros. Mas quem não conhece a sua história não prospera, sabe? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sinto que eu estou em casa, sabe? Estou com um amigo, mas aqui é minha casa, porque exatamente. Eu vim para cá a primeira vez na tenra idade, passei por todos esses ex-presidentes, né? Com muito prazer e carinho, quer dizer, então essa convivência com a nossa história e entender quem foram essas pessoas, a dedicação que tiveram para com o mundo agro, né? Quer dizer, tudo isso eu acho extremamente importante, sabe? Legal. Leonardo, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu quero dizer para você que fico muito feliz de você ter aceitado vir aqui bater um papo. Você é um grande amigo de tantos anos, de tanta convivência das nossas famílias que nossos pais tiveram muita coisa junto também aí no Rotary e essa convivência, né? E quero te agradecer demais. E nisso eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os associados, para as futuras gerações, enfim, para todo mundo que está ouvindo a gente, com relação à tua visão de produtor, de futuro e do Sindicato Rural. Primeiro, dar os parabéns a você, viu, Monreal? Porque eu conheço você. Você é um homem que veio de multinacional, você é um gestor, e eu tenho certeza que você está com a casa na mão, né, transparente, uma gestão transparente, pé no chão, entendeu? E eu estou muito feliz e te dou os parabéns por tudo que você já fez e vai fazer, né? Eu queria deixar um recado com relação ao Pantanal primeiro, né? Eu acho que a gente deixou de falar um pouco da questão das estradas do Pantanal, sabe, Monreal? É muito importante isso. Cara, a questão social no Pantanal não será resolvida se nós não fizermos as estradas para o Pantanal. E do tripé da sustentabilidade, a dívida maior que a sociedade brasileira tem para com o Pantanal está no pilar social. Nós não temos escolas no Pantanal, nós não temos postos de saúde no Pantanal, porque nós não temos estradas. Uma coisa depende da outra, né, Leonardo? Pois é, isso é um absurdo
Nós estamos em 2026, e, apesar de que esses 2 últimos governos terem feito avanços significativos nesse sentido. Mas ainda estamos muito atrasados. Estamos muito atrasados e tem gente contra esse tipo de coisa. É lamentável. É lamentável porque hoje, no real, nós não temos mais crianças vivendo no Pantanal. Porque elas são dessa carência. Não, elas são proibidas, porque o pai e a mãe são obrigados a botar a criança na escola. E não tem escola lá, essa criança vai perder a cultura pantaneira. Exatamente. Nós vamos perder, essa tem uma frase do Véia Billis, o único animal em extinção do Pantanal, que é o homem pantaneiro, se a gente perder a cultura do homem pantaneiro. Paralelo a isso, eu vou te dar um dado econômico. Eu estou comprando uma carga de sal lá para Santa Clara, uma fazenda que eu tenho na Iacolândia. 20% do preço do saco de sal está no frete. 20%. É um absurdo. O que é isso, gente? Você não Quer consegue. dizer, nosso povo morre de picada de cobra, nosso povo não tem educação, e eu estou falando da gente pantaneira. Né? E, além disso, né, a gente tem um entrave econômico para a pecuária sustentável do Pantanal, que é a falta de estrada. Né? Então, Mas, Leonardo, já que você deu essa deixa sobre a educação, eu vou prolongar um pouquinho aqui, porque eu acho que é muito importante algumas iniciativas que a gente precisa tomar. Uma delas, o pessoal lá da Fundação Nishimura, junto aqui com a gente, nós fizemos algumas ações que estão dando muitos resultados. E eu acho que esse é um caminho, porque a pandemia ensinou muita coisa para nós. Né? A pandemia, quando as escolas ficaram aí 2 anos fechadas, que foi um absurdo, que todo mundo não conhecia o que estava acontecendo, mas o tempo foi muito cruel com essa geração que ficou 2 anos perdido, né? Eu acho que nós temos que buscar o homeschooling, buscar cada vez mais essa interação que a internet permite, tá? Então, criar novas maneiras do estudo chegar nessas regiões. A escola tem que ter, claro que tem que ter, não tenha dúvida nenhuma, e antes dela, a estrada. Né? Mas eu acho que a educação passa por isso. Tecnologia. Tecnologia. Tem que ter. Porque eu vejo que, por exemplo, o pessoal de Maracaju, a Nerinha, naquele momento, ela botou algumas coisas lá, eles têm uma fazenda também bastante de difícil acesso, e ela conseguiu avançar nisso. Né? Então, nós temos que trazer isso para políticas públicas. Nós temos que trazer a educação. A Fundação Nishimura tem uma filosofia de aprendizado que se chama Profound Learning, que é o aprendizado profundo. E isso mostra a avaliação do aluno de uma maneira moderna, diferente. Não aquela que você pega, toma uma apostila aqui, capítulo 1 e 2, decora que semana que vem tem prova. Ele decora, faz a prova, 3 semanas depois não lembra nada daquilo. Quer dizer, esse método está exaurido. Acabou. Tudo que nós fizemos na educação, os nossos índices do Brasil estão mostrando isso. Esses governos que passaram aí, que são 20 e poucos anos de governos, que a gente sabe que fala uma coisa e faz outra, cada vez mais os nossos índices do PISA, que é as nossas referências internacionais, a nossos números de matemática e português, que é a base do conhecimento, não evoluem. Não evoluem. E não é, Leonardo, reforma de carteira, salário de professor, pintar a escola, não é isso. A educação precisa de uma revolução. Ela precisa do professor internalizar o que ele vai fazer com aquela criança para ela ver ela no futuro. Mundialmente falando, ela está aqui, está lá no Pantanal, mas ela quer trabalhar no Japão, exemplo. Ou ela quer trabalhar ela se enxergar no futuro. E essa esperança nós temos que construir nas nossas crianças. Está sendo deixado de lado para virar militância. Eu acho que você foi cirúrgico, viu, Monreal? Você foi no ponto.
né? Português e matemática. Exatamente. Entendeu? Nossas crianças, nossos adolescentes estão saindo analfabetos sem conseguir interpretar um texto. Exato. Eu não estou dizendo nem escrever, mas eles não conseguem mais entender o que estão lendo. Ele é um alfabetizado, mas que não consegue... analfabeto funcional. Funcional. Então, eu acho que essa educação básica que a gente tinha, que era a educação pública. Exatamente. Entendeu? De qualidade. De qualidade, né? Que você tinha que fazer teste para entrar e tal. Isso acabou, isso está acabando com o Brasil. Né? Quer dizer, então, tecnologia e nós temos que voltar, mas isso é outro programa. Exatamente, exatamente. Mas eu gostei muito de ouvir você com uma ideia muito parecida com a que eu tenho, sabe? Com relação a isso. Mas eu acredito que a tecnologia... o conhecimento está dentro de um aparelhinho desse agora aqui. Exatamente. Né? Para que a gente precisa encher nossas crianças de matéria? Nós precisamos ensinar elas a interpretar e, assim, a buscar o conhecimento. E esse Profound Learning, que é esse aprendizado profundo, é de uma escola canadense, de Calgary, e esse professor trouxe para a Fundação Nishimura, da qual a Fundação Nishimura encampou isso há 25 anos. E é um ensino de excelência. Os alunos da Nishimura são referências nacionais, eles estão no mundo e no Brasil todo. Por quê? A criança aprende a se autoavaliar. Para você ter uma ideia assim, eles vão fazer uma aula sobre dinossauros, eles colocam lá os ossos aqui do dinossauro, apagam a luz da sala, as crianças entram, botam a música do filme lá, dos dinossauros, as crianças têm aquela experiência ali, dali a pouco eles pegam a criança e saem numa trilha, já tem uns ossos enterrados lá, as crianças abrem lá, ó, faz um buraco aí, a criança lembra que ela cafucou ali. Então esse aprendizado para o agro casa perfeitamente, porque a experiência também é prática. E sensorial, né? Exatamente, entendeu? Então, essa filosofia de trabalho deles, eles têm alcançado as melhores notas, nos melhores posicionamentos, tanto a escola do Canadá como daqui, no mundo. Então, nós estamos trazendo aqui algumas escolas do Mato Grosso do Sul, nós trouxemos aqui, Maracaju já tem uma escola com essa filosofia, mas principalmente os professores, Leonardo. Você vê uma professora da Vista Alegre, do estadual e municipal, dando um testemunho do que aconteceu com ela, conhecendo essa filosofia, você fica emocionado, fala, é isso que nós precisamos. Que bom. Então, eu acho que nós vamos continuar trabalhando nisso, coloco o sindicato à tua disposição, com relação às estradas, o que nós pudermos fazer como instituição. Estamos à disposição de vocês, Leonardo, dos nossos amigos, produtores, para que cada vez mais nós vamos quebrar esses paradigmas e levar o desenvolvimento do Pantanal preservando, que sempre foi isso, não é verdade? Prazer estar aqui com você, viu, Monreal? Foi muito bom esse bate-papo. Agradeço. Muito obrigado, Leonardo. Um grande abraço.